Ela cresceu em Borborema, uma cidade pequena no interior de São Paulo. Hoje, ela é CEO da Roche Pharma no Brasil e a primeira mulher a ocupar esse posto em mais de 90 anos da empresa aqui no país. Sob sua liderança, a divisão de farma da Roche faturou 4,5 bilhões em 2025, mantendo o Brasil como um dos 8 principais mercados da companhia, tirando Estados Unidos e Japão. Bem-vinda ao Na Pele do CEO, Lorice Scalise. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Lorice, queria começar a nossa conversa perguntando sobre seus vários papéis. Né? Você é CEO, mas também é mãe, é esposa, é filha, tem muitos papéis que ocupam essa mesma pessoa. Como você consegue priorizar, ou como você entende qual papel colocar em determinado momento ali na sua liderança no dia a dia? Dos muitos papéis, eu acho que tem um papel fundamental que é ser eu, ser a Lorice. E tá sempre muito centrada comigo, com os meus valores, com as coisas que me fazem bem, com aquilo que tem importância para mim, com as minhas lutas e os meus propósitos pessoais. E a partir deste lugar de estar bem centrada em mim, emergem todos os outros papéis, né? De filha, de irmã, de amiga, de mãe e de liderança e de CEO aqui na Roche. E acho que, na verdade, a gente nunca se desconecta, né, de todos os papéis. Eles são atravessados uns pelos outros e também se atravessa com seus outros papéis, né? Tem coisas que eu aprendo aqui, que eu levo no dia a dia para outros papéis, e tem coisas dos meus outros papéis que vêm e que trazem também reflexos e traz decisões e me faz ver as coisas dentro da organização também com outro olhar. Então, acho que de todos os papéis, eu diria, primeiro, está muito centrada em ser eu mesma, assim, como indivíduo, me reconhecer, me identificar, está bastante conectada com os meus propósitos e com aquilo que me motiva, e a partir deste lugar, interagir em todos os outros papéis com a tranquilidade e com a leveza de que eles estão completamente entrelaçados. E você tem um exemplo desse aprendizado que você teve no trabalho que você levou para sua vida pessoal, ou então da sua vida pessoal que você levou para sua liderança aqui na Roche Pharma? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de citar, que é uma situação com meu filho. Eu tenho 3 filhos, tenho um casal de gêmeos de 27 e um mais novo de 21. E o meu filho de 21, na época, estava com 7 anos, mais ou menos 8 anos, e a gente voltava da escola e ele tinha acabado de ter uma aula de matemática. Mas, na verdade, voltávamos da escola e ele discutindo alguma coisa que ele queria fazer ou alguma coisa que ele me pedia. E eu estava decidida, não, e ele insistindo, até que chegou o momento e ele me perguntou: mãe, quantos números existem entre 0 e 1? Aí eu falei: nenhum, é 0 e 1. Ele falou: não, você não passou nessa matéria, você errou. Entre 0 e 1 existem infinitos números. Não precisa ser sim ou não, a gente pode discutir alguma outra forma, alguma outra possibilidade. Sim. Isso para mim foi tão marcante. Outro dia eu estava, por exemplo, numa reunião sobre doenças raras, que é uma das áreas terapêuticas que a Roche trabalha. E quando nós pensamos nas doenças raras, não é 0 ou 1. Não é sobre tratar aquela doença ou aquele paciente da mesma forma que a gente endereça outras patologias, outras doenças, outros pacientes. Então, a discussão, por exemplo, nesse aspecto é: quais são as infinitas possibilidades para a gente pensar em como dar acesso às inovações aos pacientes com doenças raras. Então, esse é um exemplo, para mim ficou muito marcado isso. Não existe só uma forma ou outra forma. Não existe só, por exemplo, dar acesso ou não dar acesso. Como eu posso pensar em dar acesso de diferentes formas, infinitas possibilidades de fazer com que aquela inovação possa chegar àquele paciente que precisa. Então, esse é um exemplo que, para mim, ele é assim, ficou marcado. E é um exemplo que eu falo, aprendi com meu filho e trago para o meu dia a dia e sempre penso: olha, existem infinitas possibilidades. Eu sei que você começou aqui na Roche Pharma como representante de vendas. 24 anos depois, virou CEO. Eu queria perguntar 2 coisas. O que você traz dessa experiência inicial na Roche Pharma, né, como representante de vendas? O que você ainda carrega hoje nesse papel que você ocupa? E também qual é esse desafio, falando de infinitas possibilidades, né, da saúde, como é também para você aprender e continuar aprendendo sobre esse setor que é tão complexo e tão... né, o médico passa anos estudando para conseguir atuar, um farmacêutico, então, enfim, é um ramo que a Roche Pharma está muito inserida,
mas também lida com outros desafios, né? De gestão, de administração e legislação, então... É muito interessante, acho que eu tive a sorte, né, o privilégio de estar há 26 anos na Roche. E ter começado como propagandista, como vendedora, na verdade, na área de diabetes care, fez com que eu experimentasse um lugar muito genuíno da proximidade com o paciente, da proximidade com o sistema de saúde, da proximidade com a vivência de quem experimenta a vida lidando com uma doença crônica como a diabetes, que foi o meu começo, né? Então, acho que isso me trouxe um olhar, uma lente e uma sensibilidade. Eu falo o tempo inteiro, né? Quando a gente convive com o paciente ou quando a gente está no front, lá no dia a dia, com o sistema de saúde, com as barreiras que eles enfrentam, é muito crítico para mim e muito claro que o tempo do paciente ou o tempo dela é completamente diferente do nosso. A urgência que um paciente tem de uma necessidade é completamente diferente dos tempos da burocracia da organização, dos processos da organização. Então, acho que o que isso traz para a minha gestão é como a gente organiza uma empresa, uma estrutura e uma organização que ela é capaz de garantir todos os processos de governança que são necessários, mas ao mesmo tempo tendo em conta que o tempo do paciente é urgente, a situação dele é grave, o que ele está esperando para ontem. Então, como a gente equilibra tudo isso? Acho que o que me deu a minha carreira ter sido começado desde das primeiras funções, estar no campo, estar na rua, foi entender e ter empatia com o paciente, com os nossos colaboradores que passam o dia a dia na linha de frente, a revisão dos processos internos sobre essa ótica, sobre essa lente também. Acho que isso trouxe para mim. E tem um outro aspecto que eu acho que o mercado de saúde, ou a área de saúde, ela é extremamente dinâmica. E nós temos que estar atentos o tempo todo para essas mudanças que acontecem todo o tempo. Por quê? Porque a saúde, ela é atravessada por todos os determinantes sociais. E ela atravessa esses determinantes sociais. Então, a saúde ela é atravessada por... Se você tem uma melhoria no emprego, por exemplo, ela impacta na saúde e muda o cenário. Se você tem uma melhora no PIB, ele impacta a saúde e ele muda esse cenário. Se você tem uma piora na educação, ele afeta também. Então, a saúde ela está no centro de todos esses determinantes sociais. Se você tem uma enchente, por exemplo, como a gente teve no Rio Grande do Sul, ela afeta diretamente a saúde. Eu acho que o desafio é, como líder de uma organização de saúde, como a gente está, como nos preparamos e estamos preparados o tempo inteiro para agir rapidamente, primeiro, estar atentos a essas dinâmicas e reagir, e agir muitas vezes preventivamente e reagir quando é necessário, no tempo da urgência que o paciente necessita e precisa. Perfeito. E trazendo um pouco disso, você falou, né, nesses 26 anos, cada papel que você foi ocupando aqui na Roche Pharma, você foi levando essa visão da ponta, né, do paciente. Você sente que ao longo desses últimos anos, a experiência do paciente ganhou mais relevância, tanto dentro da empresa quanto no mercado de saúde como um todo? Absolutamente. Eu acho que e olha, são 26 anos de experiência, e eu acredito que quando eu comecei lá atrás, no ano 2000, primeiro, as ferramentas de informação eram completamente diferentes. O paciente, como sujeito dessa situação, ele tinha muito pouco acesso. Ele confiava 100% naquilo que o médico estava trazendo, porque quem tinha informação, quem estudava sobre a doença, sobre a condição dele, era o médico. Hoje a informação está completamente disseminada e como paciente e consumidor, eu tenho o direito e tenho o acesso a muito mais informação. Então eu discuto o meu caso, eu tenho perguntas, eu tenho outro nível de diálogo. Então isso mudou completamente, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que tudo acelerou. Antes, as inovações, as soluções, elas levavam muito mais tempo para chegar, para estar disponível, e hoje não. Então hoje eu tenho muito acesso a outras inovações, a outras possibilidades de tratamento, muito mais rápido do que nós tínhamos no passado. E ao mesmo tempo,
também como paciente, eu me vejo dentro de um sistema de saúde, seja ele público através do SUS, ou seja ele privado através de uma operadora de saúde, onde eu também tenho que dialogar, porque esses entes que são o sistema, que é o sistema de saúde, ele tem barreiras de acesso, ele tem formas de governança para garantir sustentabilidade, que não necessariamente estão a favor da minha necessidade ou do meu interesse como paciente. Então, mudou tudo. É mais informação, muita informação, o que às vezes nem sempre é fácil de digerir, bastante informação equivocada, né? Então aí também fake news, para dizer o nome que a gente usa para isso, e esse diálogo com o sistema que me provê acesso à saúde, que nem sempre é um diálogo fácil, porque existem talvez interesses que conflitam. O paciente final não é o único cliente da farma, né? Vocês atendem também farmacêuticas, farmácias, hospitais, médicos. Como vocês organizam esses vários clientes e como criar jornadas, experiências específicas para cada um desses públicos? Assim, acho que para tentar explicar, o que está no centro de todas as nossas discussões e a nossa decisão é o paciente. Então, no centro de tudo aquilo que a gente faz, o que nós fazemos todos os dias, desde um processo regulatório até a entrega de um produto, é para atender aquele paciente. Então, o paciente está no centro de tudo aquilo que a gente faz. Quando nós mapeamos a jornada desse paciente, nós entendemos que neste sistema, para que esse paciente seja atendido, existem inúmeros atores. Então, os atores são o sistema de saúde, um hospital, um centro de serviço, um farmacêutico, uma enfermeira, um fisioterapeuta, um agente sanitário de saúde. Dependendo da jornada daquele paciente, de onde ele vem, onde ele está situado, qual é a relação dele com aquele sistema, essa jornada me dá visão ou visibilidade de quem são os atores envolvidos. A nossa missão é dar acesso aos pacientes às nossas inovações mais rápido e com menor custo social. Então, como eu faço isso? Eu identifico o paciente que está no centro, eu mapeio a jornada desse paciente e aí eu vou dialogar com os diferentes atores para garantir que esse paciente possa ter acesso o mais rápido possível e com o menor custo social possível. E claro, com cada ator desta jornada e desta cadeia, o diálogo é diferente. Porque cada um deles tem uma perspectiva distinta. Então, qual é o diálogo com o médico? Que é importante esclarecer ou trazer de informação para aquele médico. Qual é o diálogo com a operadora de saúde? Qual é o diálogo com o hospital ou com a clínica que atende aquele paciente? Qual é o diálogo com o farmacêutico, que vai às vezes manipular uma droga que aquele paciente vai usar? Qual é o diálogo com o agente sanitário de saúde, se ele está na jornada desse paciente? Qual é o diálogo com a enfermeira, com o fisioterapeuta? Enfim, mas cada ator é importante quando nós pensamos que o nosso objetivo é que você, como paciente, receba aquele tratamento que você precisa naquele momento. Perfeito. E de forma prática, aqui dentro da Roche, você tem uma área dedicada a dialogar com cada um desses agentes? Como funciona essa relação? Nós temos, dentro da Roche, nós temos áreas específicas por áreas terapêuticas. Então, por exemplo, nós temos o que nós chamamos de uma célula de esclerose múltipla. Dentro dessa célula de esclerose múltipla, nós entendemos quem é o nosso paciente e onde ele está. Em São Paulo, ele está aqui, na Bahia, ele está em tal lugar. Então, aí eu vou traçar a jornada destes pacientes nos diferentes lugares onde ele se encontra. Aí eu mapeio esses atores. E dentro dessa célula de trabalho para a esclerose múltipla, nós definimos os diferentes diálogos, com quem e como e por quê. Então, existe uma área que sim, que ela identifica a jornada de cada paciente, ela identifica essas jornadas nos diferentes... O Brasil, apesar de ser um país, ele é múltiplas realidades. Se eu falo, por exemplo, de um paciente que está no Amazonas, talvez eu tenha que pensar, inclusive, como esse paciente chega até o centro de tratamento. Ele vem de barco, ele leva 3, 4 dias... Eu preciso levar a droga até esse paciente para que ele tenha aderência ao tratamento, ele consegue vir ao centro. Então, eu mapeio a jornada deste paciente nos diferentes ecossistemas que nós temos. E aí, dentro dessa célula de trabalho, a gente define os diferentes diálogos com os diferentes atores.
Perfeito. Eu achei muito interessante você contando, porque eu sei que no passado a Roche Pharma tinha muitos medicamentos que ficavam ali na gôndola das farmácias, né? Esse cenário mudou, hoje o foco da Roche está muito voltado, eu sei que para medicamentos inovadores tem uma relevância muito grande, até em termos de faturamento, de receita. Como isso também muda essa relação com o consumidor e com o paciente final? Sim. Porque não é mais a marca, talvez, o medicamento ali que é conhecido, né? É uma relação talvez mais diretamente com a empresa, Roche Pharma? Sim. Antes, então, em um momento no passado, a Roche toma essa decisão de não atuar mais no que a gente chama no mercado de OTC, de primary care, aquele que está ali na gôndola, e decide que a gente vai, o nosso foco e o nosso portfólio, ele passa a ser um portfólio focado em necessidades médicas não atendidas e 100% medicamentos de inovação. E o que acontece? Antes, quando você está na gôndola de uma farmácia, a sua comunicação é direta com aquele cliente ou paciente que necessita daquele produto. Quando você passa a tratar doenças ou áreas terapêuticas muito mais específicas, não existe esse diálogo tão direto com o paciente em si. Existe a identificação desse paciente, da jornada dele, mas o diálogo acontece, como eu falei anteriormente, através desses diferentes atores, principalmente o médico, porque passa a ser um tratamento, uma droga, uma molécula, que ela tem um atendimento através de um centro especializado, através de um médico. Por exemplo, as doenças raras, as doenças neurodegenerativas, oncologia. Então, o atendimento desse paciente, ele passa a acontecer dentro de um centro específico. Então, eu continuo trabalhando para disponibilizar para ele. Mas agora não mais através de um veículo como a farmácia, mas através de uma clínica, através de um centro hospitalar, através de outras formas. Então, muda a nossa relação. Não é um diálogo direto, é um diálogo indireto através dos atores que são parte da jornada desse paciente. Larissa, falando dos medicamentos inovadores, é isso, eu sei que eles representam uma fatia muito importante hoje do faturamento da Roche Pharma. E eu queria entender se a IA tem um papel importante no desenvolvimento desses medicamentos e também para mapear as tendências dos pacientes, né? Quais medicamentos estão sendo mais procurados, qual é a necessidade maior, como vocês estão usando a tecnologia hoje? Sim, já é bastante presente toda essa inovação em tecnologia, ela já está muito presente na Roche em tudo que nós chamamos de pesquisa e desenvolvimento. Então, ela já ajuda a acelerar a descoberta ou o desenvolvimento, né, de novas moléculas, porque você faz uso dessa inteligência para ter os dados, para mapear necessidades médicas não atendidas, mapear nichos de pacientes que se beneficiariam disso. Inclusive, quando nós trabalhamos em diferentes estágios do desenvolvimento de produto, quando a gente pensa num estudo clínico, onde esse estudo clínico performaria melhor, onde a gente encontra melhor esses pacientes, ou esses pacientes que responderiam àquela droga. Então, sim, está presente. Eu acho que, de um modo geral, não só na Roche, mas para a indústria farmacêutica, as novas tecnologias, a inteligência artificial, ela vem acelerar muito o desenvolvimento de produtos inovadores, de novas possibilidades de tratamento. E já está, sim, bastante incorporado, já é parte do dia a dia do nosso desenvolvimento também. Quais são as características mais individuais, assim, da operação da empresa e das necessidades dos pacientes aqui no Brasil, em comparação a essa operação global? Como uma coisa se alia à outra? Sim, eu acho que primeiro, acho que é importante, né, nós estamos aí celebrando 95 anos de Brasil, quase um século, e a Roche é uma empresa de quase 130 anos, globalmente, segue sendo uma empresa familiar. Eu acho que isso também é um dado importante, porque tem o fato de sermos uma empresa familiar, tem, assim, o nosso DNA, a nossa estratégia, a direção que nós tomamos, ela é bastante sólida, ela sabe exatamente para onde a gente vai. E a Roche tem uma característica de ser, ao mesmo tempo, uma gigante global, mas de buscar manter a descentralização das operações. Então, o que é global? O que é centralizado? O nosso portfólio, o desenvolvimento de produtos, a estratégia de desenvolvimento de um modo geral. Mas quando chega na operação dos países, a gente sempre tem esse espaço
de adaptação, porque cada sistema de saúde é único. Cada paciente tem uma realidade diferente. Então, e outra vez, como eu te falei no início, né? Como a saúde ela é atravessada por determinantes sociais, não tem como dizer que a saúde ou os pacientes eles são exatamente iguais no Brasil, na África, no sul global e no norte global. Não é, né? Porque os sistemas de saúde têm maturidades diferentes, porque em alguns lugares você tem muito mais prevenção que em outros, porque os investimentos são diferentes. Então a Roche se reserva esse direito de ter a descentralização das operações, por isso que nós temos uma operação no Brasil, por isso que nós temos uma operação de 95 anos no Brasil, com uma pessoa na posição de CEO aqui, para tomar as decisões que significam como eu trago esse portfólio que é global, mas eu adequo e adapto esse portfólio às necessidades do sistema que a gente encontra aqui. Que é um país, por exemplo, de um sistema público e privado, de um país que tem o tamanho de um continente, de um país que precisa muitas vezes descentralizar o cuidado. Então, como eu te dei um exemplo, se você pensa que no Pará, 80% das pessoas elas dependem de hidrovias, elas dependem de locomoção, de deslocamento de 14 horas, 20 horas para fazer um tratamento, será que nós não precisamos de uma solução que ao invés de o paciente ter que ir para um centro, o medicamento, a droga deveria chegar até esse paciente? Então, essas peculiaridades dos sistemas, ele é imperativo na saúde, porque outra vez, a saúde ela é atravessada pelos determinantes sociais e somos diferentes socialmente. Perfeito. Economicamente, politicamente. A Roche tem o objetivo de triplicar o número de pacientes atendidos até 2028. Sim. Qual estratégia vocês estão adotando para conseguir alcançar essa meta nesse prazo, né, que já está logo aí? Então, eu acho que uma das coisas principais é isso que eu coloquei para você a princípio, né? Quando nós começamos a olhar e colocar o paciente no centro daquilo que a gente faz, entender a jornada desse paciente, nós começamos a identificar barreiras de acesso. Muitas vezes nós entendemos que o acesso basta ter o produto registrado na Anvisa ou com um preço que os pacientes terão acesso. Não, porque existem outras barreiras. Por exemplo, locomoção pode ser uma barreira. Muitas vezes um paciente ele não adere a um tratamento porque ele não pode se deslocar 3 vezes por semana para um centro para fazer uma infusão. Então, acho que o principal do que nós estamos fazendo para triplicar o número de pacientes é ser muito sérios e disciplinados no entendimento da jornada deste paciente e, a partir daí, entender quais são as barreiras de acesso e de aderência aos tratamentos para que a gente possa, junto com o sistema, dialogando com o sistema, reduzir, minimizar, eliminar essas barreiras para que esses pacientes possam ser tratados. Então, um paciente de Breves, lá no interior do Pará, se a medicação chega até ele, as chances dele fazer esse tratamento são muito maiores do que se ele tiver que se locomover até Belém. Então, como nós pensamos em fazer isso? Entendendo a jornada desse paciente e trabalhando nas barreiras que impedem o paciente ou de ter acesso ou de ter aderência ao tratamento que ele necessita. Perfeito, porque o paciente pode ter acesso, mas se é uma rota difícil, se o preço impede de alguma forma, se há falta de informação, ele não vai continuar aquele tratamento. Absolutamente, porque mesmo quando a gente pensa num tratamento pelo SUS, então a gente fala, o tratamento é de graça. O tratamento é de graça, só que a locomoção dele ele paga. Se ele tiver que ficar 2 dias numa cidade que não é a cidade dele, quem vai pagar o hotel para esse paciente? Quem vai pagar a comida que ele fica lá 2 dias? Quem vai garantir o trabalho dele quando ele volta depois de 2 dias? Então tem muitos componentes sociais que não estão colocados na questão. Então não adianta só oferecer gratuitamente o tratamento num centro especializado se ele é completamente distante da realidade daquele paciente e se vão existir outros custos que não necessariamente ele consegue arcar. E como é feito esse estudo hoje? Da nossa parte, quando nós falamos, por exemplo, que eu quero dar acesso a mais pessoas às nossas inovações mais rápido e com menor custo social, o que significa esse custo social? Então, por exemplo, no caso da quimioterapia, hoje a Roche oferece um produto para quimioterapia para câncer de mama, que ao invés de ter uma infusão intravenosa de 5 horas, ela tem uma infusão subcutânea de 10 minutos. Então, assim, a paciente, ela passa num centro, ela faz uma infusão de 10 minutos, ela consegue talvez descansar um pouco mais, 1 hora, e ela consegue talvez fazer a rotina do dia dela.
Nossa, Talvez a fantástico. sua faxineira ela não conseguiria fazer a faxina o dia inteiro, mas ela consegue fazer na metade do dia. Uhum. Então, dependendo de como você apresenta ou de que tipo de produto você está oferecendo e como essa solução ela impacta no paciente, ela reduz o impacto social daquilo. Você comentou que é isso, a Roche Pharma está fazendo 95 anos de Sim, Brasil esse ano. Estão celebrando. Mais um pouquinho vai completar um centenário. Como você espera que a experiência do paciente da Roche chegue nesse centenário? Olha, eu espero que a gente consiga chegar aos 100 anos da Roche no Brasil sendo realmente uma organização que leva acesso a mais pessoas e que as pessoas consigam restabelecer a condição de saúde no menor tempo possível, que ela consiga ter aderência ao tratamento e garantir que ela possa ter uma vida mais próximo possível da normalidade e com qualidade de vida. Por exemplo, eu espero que uma paciente de esclerose múltipla, ela consiga manter os movimentos e a vida dela ativa, que ela possa sonhar em ser mãe, por exemplo, em realizar o sonho da maternidade, se é um desejo que ela tem. Então eu espero que a gente chegue nesses 100 anos com muita clareza sobre a jornada de cada paciente e que as coisas que a gente tem trabalhado, elas realmente tenham impacto na vida desse paciente e que ela reduza o máximo possível o custo social, que é algo que a gente fala muito pouco, que é como se o paciente não fosse só uma doença. Eu falo que a gente não trata uma doença, a gente trata uma pessoa, existe um contexto social todo em torno daquela pessoa. E que isso seja cada vez mais levado em consideração, que aos 100 anos da Roche, a gente possa servir como exemplo para que outras empresas tenham também esse compromisso, que no final do dia, o que a gente trata é uma pessoa, a gente não trata um tumor, a gente não trata uma doença, a gente trata uma pessoa, e essa pessoa merece ser entendida em todo o contexto dela. Perfeito. E Lorice, para encerrar nossa conversa, muito obrigada, foi fantástica. A gente está muito feliz que você vai participar do CONAREC esse ano, mais uma vez, que é um evento que a gente leva lideranças, executivos, né, para discutir o futuro da experiência do consumidor e do paciente, claro. Que mensagem você quer levar para esse evento? Assim, o que você está planejando levar para esse encontro? Acho que dentro dessa mesma linha do que nós estamos discutindo, né? Sempre lembrar que o paciente no final do dia é uma pessoa e que essa pessoa tem uma experiência dentro daquela situação. Sempre que nós falamos de saúde, é uma experiência difícil, porque você está sempre ali num limite. Então, o que eu espero levar para o CONAREC são discussões, isso, essa discussão de entender o paciente como uma pessoa que tem várias papéis, como a gente começou a nossa entrevista falando dos meus múltiplos papéis, que esse paciente também, ela é mãe, ela é filha, ela é o amor de alguém, ela é uma pessoa decisiva dentro de uma família, ela é um profissional, e como a gente discute a condição deste paciente dentro deste contexto de ser um ser humano experimentando a vida desde uma condição, talvez e muitas vezes diferente da nossa. Maravilha. Obrigada, muito obrigada, Lorice. Foi um prazer enorme. O prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada.